Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Você vê que a besta leva a mulher, e a mulher conduz a besta. Presta atenção que aqui exige muita sabedoria. A própria palavra diz isso. O anjo vai explicar agora para João o mistério. E tem que prestar muita atenção na conta que o Senhor está dando aqui. Verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Deus sempre trabalhando com passado, presente e futuro. Essa besta do Apocalipse 17 é exatamente a besta do Apocalipse 13, que é comparada ao dragão no Apocalipse 12, e que é a mesma besta do Apocalipse 11, que emerge do abismo. É a mesma besta. Um é o dragão, que não é literalmente um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, a antiga serpente, que é o diabo, o querubim, ungido, caído, o sedutor do mundo inteiro. É ele, só que ele não é literalmente um dragão. Só que Deus está revelando coisas profundas, ao ponto de comparar as nações com o dragão. Isso é muito profundo. Num próximo momento eu tento acrescentar mais porções sobre isso daqui, mas não tem como parar para explicar tudo aqui agora, porque são coisas profundas. Basta você entender que já a besta aparece já no Apocalipse 11, entendeu? E no Apocalipse 12 vai ser o dragão, a antiga serpente, mas ele vai ter um formato de bestas que vai se identificar com as nações, certo? É isso que ele quer fazer. Fazer a imagem e semelhança dele nas nações. Fazer com que as nações fiquem a imagem e semelhança dele. E para isso ele usa a tecnologia, ele usa a construção e a edificação desse mundo. No Apocalipse 13 vai ter reinos, nações unidas, que eles vão estar representados lá na besta. Semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão. Está falando dos reinos antigos que são revividos no futuro. Tem 10 chifres. E aquele mistério do Apocalipse 13 está sendo explicado aqui no Apocalipse 17. Então veja bem quantas coisas você tem que ter em conta para poder resolver o mistério aqui. Então verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Aí o Senhor ele está nos dando localização, sim, através dos 7 montes. Por um lado, a profecia diz que são 7 montes para nos dar localização geográfica. Mas por outro lado, diz que também são 7 reis, que são reinos. E aí você vai ter que identificar esses reis. Uns dizem que são os reis, os imperadores de Roma, lá do tempo de Roma. Bom, para essas pessoas isso faz sentido. Mas a gente sabe que são 7 reinos aqui. Todos os reinos onde Deus colocou ali o holofote são reinos que se levantaram contra o povo de Deus e que estarão revividos no futuro, na besta. E o ponto de partida para calcular tudo vai ser sempre o Império Romano. Por quê? Porque essa profecia está sendo dada no Império Romano. Então o Império Romano, embora seja a 6ª cabeça, o 6º reino, se for contar a partir do Egito, se for contar a partir da Babilônia, ele será o 4º reino, a partir de Daniel 7. Mas se for contar toda a profecia, dentro do próprio Apocalipse 12 você vê o Egito, né? Então você vai ter que contar Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E isso vai se identificar aqui. Então Deus ele não está entregando todas as peças.
Ele está entregando todas as peças, mas ele não está explicando tudo. Ele está explicando algo para a gente usar a cabeça, para a gente meditar na palavra e poder explicar o mistério das coisas, né? Então o verso 9 diz que aqui é o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Aí diz, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Bom, não está falando só de montes, porque montes não caem. Está falando de reinos que caíram. E diz que 5 caíram, um existe, que era o próprio Império Romano. E o outro ainda não veio, que é a 7ª cabeça da besta. E quando viesse, teria que durar pouco tempo. E como os 10 chifres da besta só podem estar na 7ª cabeça, aí nós temos que fazer a conta. Porque você vai ver desenhos no YouTube onde os chifres estão espalhados em todas as cabeças. Esse desenho está completamente errado. Vai aparecer alguns desenhos aí para você na tela. Desenhos onde chifres estão espalhados pelas cabeças dos animais não, da besta, está errado. Os 10 chifres só pode estar em uma cabeça, embora seja uma besta de 7 cabeças, os 10 chifres só podem estar em uma, e tem que ser na 7ª. Por quê? Porque é uma montagem dos animais do profeta Daniel. O leão tem uma cabeça e não tem nenhum chifre. O urso tem uma cabeça e não tem nenhum chifre. O leopardo tem 4 cabeças. Já dá 6 e não tem nenhum chifre. Agora o quarto animal tem uma cabeça só, mas tem 10 chifres. Se você montar todos esses animais como Deus fez e entregou para a gente no Apocalipse 13, você vai ter uma besta semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, e ela vai ter 10 chifres. O quarto animal, a cabeça do quarto animal de Daniel 7, vai acabar se transformando na 7ª cabeça da besta do Apocalipse 13. É uma configuração de reinos. Tá pegando o raciocínio? Então os 10 chifres não podem estar em qualquer cabeça. Tem que estar na 7ª. E ele vai entrar em paralelo com os pés da estátua na parte dos dedos. Então os pés da estátua e a 7ª cabeça da besta estão em paralelo. Assim como se você olhasse para Daniel 2 e Daniel 7, você iria ver que os pés da estátua e o quarto animal na parte da cabeça, paralelo puro, são 10 reis unidos. Só que aqui no Apocalipse 13 o mistério foi evoluído, e no Apocalipse 17 mais ainda acréscimos Deus está nos dando, porque tem uma mulher ainda em cima dessa besta para você fazer mais contas espirituais. A mulher, ela dá um zoom em toda a história. Deus vai acrescentando detalhes, acrescentando figuras, acrescentando detalhes para acrescentar mais coisas. A gente vê isso, por exemplo, já no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, Deus fala tudo o que vai acontecer através de uma estátua. Deus, querendo acrescentar detalhes sobre o que ele falou em Daniel 2, ele muda. Agora não é mais, ele muda a figura, não é mais uma estátua. Agora são animais. Mas tem paralelo. O leão estaria representado na cabeça de ouro, o urso estaria representado no peito da estátua, nos ombros, no peito de prata. O leopardo de 4 cabeças estaria no ventre da estátua. E depois o quarto animal, com os 10 chifres, está representado nas 2 pernas de ferro, com os 10 dedos. Então, o que Deus vai falar em Daniel capítulo 7 são acréscimos que não foram falados no capítulo 2, através da estátua. E na estátua tem informações que não tem no Daniel 7. Depois, em Daniel 8, Deus vai ampliar mais a revelação. E depois nós vamos chegar no livro do Apocalipse, capítulo 13, onde todos esses reinos estão configurados. Deu para entender? Então, os 10 chifres, agora vai entrar a explicação dos 10 chifres, né? Já que o próprio anjo falou para João que 5 reinos caíram, que João iria identificar como Egito, primeiro, né? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5 passaram.
O que existia no tempo de João era Roma. E depois de Roma teria que vir um outro império no futuro, que é o que nós vivemos hoje. E esse reino que nós vivemos hoje, ele prepara o caminho para o 8º rei, que só pode reinar por 42 meses. Então, no verso 12, vai vir a explicação dos chifres. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui, esse verso 14 está nos preparando para que o Senhor vai nos revelar no Apocalipse 19. Aquelas peças do Apocalipse 19, tudo aquilo ali já foi preparado para a gente em Apocalipse 17, verso 14. Verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Esse verso 16 é o verso mais difícil de explicar quando você começa a olhar para a Grande Babilônia como nações, por exemplo, como lugares do Oriente Médio. Porque como que o anticristo e os 10 reis vão devorar as nações? Você começa a ficar confuso nisso daqui. Só que por outro lado, você vai ver no Apocalipse 18 que de fato a Grande Babilônia são nações. Só que lembra daquela primeira revelação? Ela é mãe das abominações da terra. Então a profecia tem uma origem em uma grande cidade. Essa grande cidade, lá do tempo de Nimrod, junto com Babel, ela serve de modelo ímpio para todos os reinos da terra. É como uma mãe que gera todas as nações ímpias da terra. E aí você vai ter que entender a história. Aquela grande edificação onde os homens estariam todos conectados contra a palavra de Deus, contra os desígnios de Deus para os filhos de Noé, nós fazemos parte dos filhos de Noé, aquilo era uma edificação sem tecnologia, sem revolução industrial, sem energia, sem luz, sem tecnologia. Hoje a Babel está aí, só que agora tem conexão, internet, luz. Por isso que Deus desceu, ele falou assim: vamos descer e vamos confundir as línguas. Porque confundindo as línguas, cada um tem que ir para o seu canto, né? Como Deus havia ordenado. Todos falavam uma só língua. Vamos confundir as línguas, porque o que eles intentam fazer não tem fim. Isso é só o começo. Quando Deus falou isso, irmãos, ele via o tempo hoje. Ele via as obras dos homens hoje. Isso está no capítulo 11. No capítulo 12 ele faz uma pausa, chama Abraão. De Abraão ele vai chamar um povo para si, Abraão e sua descendência, que vai fazer conexão com Cristo e a igreja. E depois que Deus chama um povo para si e começa, através do seu povo, revelar os seus mistérios e condenar as nações ímpias, o Senhor permite que os homens retomem a obra da Grande Babilônia. Por isso que hoje a questão de línguas não para mais a obra dos homens. Os homens falam uns as línguas dos outros, tanto por estudarem uns as línguas dos outros, como também pela globalização, pelos aplicativos que nos ajudam. Não tem mais mistério nisso. Mas pelo menos Deus já tem um povo agora, entendeu? Então, de fato, isso vai acontecer. A Babilônia, uma das cidades, vai ser queimada. É um mistério que está aqui. Você vai ter que adivinhar. É Jerusalém? Será que Jerusalém, Deus vai entregar Jerusalém para o anticristo e para os 10 reis? E eles vão queimar Jerusalém toda? Se isso acontecer, como que vai se cumprir as profecias de Zacarias 12, 14 e outras mais? Como que vai se cumprir? Como que o Senhor vai vir numa terra que está pegando fogo? Fora as promessas que Deus faz por vários profetas, mas em destaque o profeta Zacarias, que Deus fala que vai defender Jerusalém. Por que Deus vai defender Jerusalém?
sendo que ele tem o propósito de entregar Jerusalém para ser queimada. A conta não fecha. Entendeu? Então, esse lugar aqui que vai ser destruído é um lugar, sim, que a besta e os reis da terra vão destruir, e não pode ser Jerusalém. Jerusalém foi comparada à grande Babilônia por causa das suas abominações, mas vai haver arrependimento ali, principalmente porque é o lugar do grande rei, é a cidade que Deus escolheu. É uma conta difícil, mas não tem outro caminho, você vai ter que resolver o que está sendo dito. Se eu não tenho em conta o Apocalipse 18 e a questão da grande Babilônia como as nações da terra, eu fecho isso daqui em Jerusalém. Aí meu foco todo vai ser em pegar textos de pecados de Jerusalém e dizer que Jerusalém é a grande Babilônia e ela vai queimar no fogo, e depois eu invento outras coisas para justificar os outros profetas que não consigo explicar o cumprimento das profecias. Não vai dar certo. Então eu prefiro entrar no desafio aqui. Agora verso 17. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Agora vem o verso 18. O verso 1 e o verso 18 do Apocalipse 17 descaracteriza Jerusalém como a grande Babilônia. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Agora explica para si mesmo. Como que Jerusalém é a grande cidade que domina sobre os reis da terra? Explica isso para si mesmo. O único momento na história em que Jerusalém dominou sobre todos os reis da terra foi pelas mãos de Salomão. E ali Deus chamava ela de cidade fiel. Por isso que em Isaías 11, o Senhor já começa falando como se tornou prostituta a cidade fiel. Agora Deus já começa a comparar Jerusalém com uma grande Babilônia futura. Tanto é que lá tem tecnologia, tem grandes prédios. As abominações que se fazem nas nações, se faz lá. Ela está semelhante à grande Babilônia. Só que o Senhor vai mudar isso lá, porque é a cidade dele. Então, essa mulher com impiedade está dominando sobre os reis da terra. E aqui diz domina. Qual era a cidade que dominava naquela época sobre os reis da terra? Roma, só que era só a parte ocidental. Presta atenção nisso, irmãos. Depois você vai ter a parte oriental de Roma. Constantinopla dominou sobre os reis da terra. Aí vieram os turcos, conquistaram Constantinopla, e ali o Império Turco dominou sobre a terra, desde o norte de Israel. E hoje é Istambul, hoje é a Turquia. E a Turquia não domina sobre os reis da terra hoje, ainda, porque o trono de Satanás estará no norte. Segundo Apocalipse 3 e Apocalipse 13, o trono do diabo, o trono do próprio Satanás vai ser dado para a besta na metade da semana, e ela vai governar por 42 meses do norte. Então você vê que a cidade que sempre domina com impiedade sobre os reis da terra está no norte de Israel. Tiro e Sidom dominou sobre os reis da terra. Tiro e Sidom se alegrou com a queda de Jerusalém. Eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, né? Só um resuminho aqui para vocês. Quando Jerusalém se tornou uma cidade modelo para toda a terra, Deus colocou paz na terra. Por isso que era o reino de Salomão. Shalom é o nome dele, Shalomão. Rei de paz, rei de justiça, uma figura do reinado de Cristo. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. E aí Deus deixou que a paz prosperasse por um momento na terra, para ele mostrar o que haveria de ser no futuro. Não havia inimigos contra inimigos, só que Tiro e Sidom estavam com inveja de Jerusalém, porque todos os reis da terra, eles iam até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Era a cidade modelo. Deus usa várias palavras para elogiar Jerusalém naquele tempo. Foi o único momento em que Jerusalém reinou sobre a terra. De fato, quando Deus vai jogar na cara de Jerusalém, vai cobrar tudo que ele fez por ela, né? E como ele elevou ela, a grandeza. Deus fala, você chegou a ser rainha, mas rainha fiel, rainha de modelo nas mãos do Senhor.
Ezequiel 16. E essa grande Babilônia é rainha, só que ela é rainha de abominação. Entendeu? Então o Senhor está mostrando a incoerência, o paradoxo do negócio, né? Jerusalém, que era rainha de santidade, modelo para todas as nações, haveria de ser comparada a uma rainha de impiedade. Lembra que ela diz, no Apocalipse 18, ela diz, Babilônia, a grande, eu sou e não há outra além de mim, eu não sou viúva, não vou ver sofrimento. Essas frases foram ditas por Babilônia e por Nínive. Nunca Jerusalém disse isso. Então você tem que estudar o Apocalipse 18 também. Então a mulher, o próprio anjo está falando que a mulher ímpia que conduz a besta domina sobre os reis da terra. Pode ver que a mulher conduz a besta, certo? A besta ela tem 7 cabeças. Deus está usando as cabeças para falar da história, da passagem da história, aonde Israel é perseguido. Passado, presente, futuro. 5 cabeças caíram, uma agora existe, a outra ainda não veio. Lá tem que ter os 10 chifres. Quando vier, dura pouco tempo, porque ela que prepara o caminho para o 8º reino. Essa mulher, como ela está conduzindo a besta, tem um lugar principal na terra por onde se domina a impiedade. E você sempre vai olhar, a maioria das vezes, vai ser no norte de Israel. A única vez que, por exemplo, o Egito está no sul. O Egito um dia dominou sobre os reis da terra. Só que depois do Egito sempre vai ser norte. A Síria, Babilônia. O próprio Império Grego teve ali as 4 divisões. Mas a parte mais forte ficou com Antíoco Epífanes, que inclusive é uma grande figura do que há de vir no futuro. Ele reinou sobre a Síria. Depois vem Roma ocidental, mas depois o reino expande para Roma oriental. E ainda mais uma vez, o lugar que vai estar o trono de Satanás e que vai dominar sobre todos os reis da terra vai ser a Turquia. Se você analisa as profecias, né? Entendeu? Jerusalém aqui não pode ser. Jerusalém nunca dominou sobre os reis da terra, a não ser por Salomão, e ali era fiel. Compreenderam, irmãos? Não consegui explicar todos os mistérios aqui do Apocalipse 17, porque realmente é muita coisa que vem na cabeça. Eu tenho que tomar cuidado para não querer explicar demais ou para acabar explicando de menos. Tinha muita coisa ainda para falar dentro do Apocalipse 17 e conexões para fazer, mas as principais eu acredito que eu consegui fazer. O próximo passo está dentro do Apocalipse 18, onde eu vou precisar de anotações. Eu vou precisar das minhas anotações. Hoje eu gravei aqui sem anotação, mas eu vou precisar das minhas anotações porque são muitas referências, múltiplas referências para falar da queda da grande Babilônia. Então ela não pode ser uma só cidade. Embora ela é chamada de grande cidade, tem um propósito e um motivo para isso. No final das contas, ela não é uma só grande cidade, ela é mãe que gera filhas. Tendo em conta também que Deus está usando a grande Babilônia como figura para condenar igrejas ímpias. Irmãos, o mistério vem de Deus. Deus não está condenando um só local na terra. Deus não está falando uma só coisa através das profecias. Ele está usando múltiplas revelações. Você tem que ter o dom para calcular as cabeças da besta, o que é marca da besta. Tudo isso tem que estar em conta aqui. Deu para entender? O que vocês não conseguiram compreender, joga no comentário. Eu vou passar ali, vou ler os comentários e vou ver o que ficou difícil para vocês entenderem. É claro que vocês têm que estar prestando atenção também, né? E aí o que realmente for difícil para entender, vocês colocam nos comentários. E aí eu tento explicar nos próximos vídeos, ou com vídeos curtos, ou na própria continuação da playlist. Esse é o vídeo que entra na playlist da Grande Babilônia, tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor e até os próximos estudos, tá bom? Não se esqueça aí de clicar nos botõezinhos para você ajudar o canal lá. Like, se inscreva, compartilha. Faz tudo isso para ajudar, tá bom? Deus abençoe.